Recording in progress. Correção das questões a respeito de sujeito, aí é a introdução da análise sintática. Toda aula, presencial e online, eu falo isso. Quem tem dificuldade em encontrar um objeto direto, um objeto indireto, um complemento nominal, um agente da passiva, né? Encontrar os termos integrantes ou os termos acessórios, é porque deixou lacuna, né, a ser preenchida lá no caso do sujeito. E no caso, é o que a gente vai abordar aqui agora referente a essas questões. Você deve ter visto lá na parte teórica que falou em análise sintática e o princípio é o verbo, né? Você acha o verbo e a partir dali você vai achar o sujeito, seus termos integrantes e os acessórios. É com esse passo a passo, é com essa forma de raciocínio que a gente vai às questões. Por exemplo, questão de número um. Quando se fala da política contemporânea, ele para por aí e ele só pede a classificação do sujeito. Para classificar o sujeito, eu que encontrar primeiro, né, o sujeito. Então, eu venho ao verbo. Quando se fala de política contemporânea, opa, achei o verbo. Sendo que lá na parte teórica eu vi também que quando aparecer a partícula C, que é esse camarada aqui, a partícula C, esse C, ele pode ser um pronome apassivador, e aí ele vai me dar um sujeito, ou ele pode ser um pronome indeterminador do sujeito, que é o PIS. Você viu lá na teoria que quando eu consigo fazer a pergunta igual a o que, o pronome é apassivador, o que ou então quem. E aí ele vai me dar um sujeito. Quando a pergunta for diferente de o que, ou diferente do termo quem, é porque provavelmente esse verbo será transitivo indireto, ou intransitivo, ou de ligação, mas não precisa entrar nessa seara. Mas você já vai matar a charada. É PIS, pronome indeterminador do sujeito. Com isso, tem-se um sujeito indeterminado. Então vamos lá. Quando se fala o quê ou quando se fala de quê? Quando se fala de quê? De política ou da política. Reparem que aqui a pergunta é diferente de o quê. Quando se fala de quê? Da política. Então, eu já sei que isso aqui é um pronome, perdão pela letra, indeterminador do sujeito. Se o pronome é indeterminador do sujeito, o sujeito é determinado simples, o sujeito é inexistente, o sujeito é oculto, o sujeito é desinencial, ó, e desinencial e oculto, né, é a mesma coisa. Aqui o sujeito é indeterminado. Quando se fala de quê? Beleza. PIS, sujeito indeterminado. Legal? Herbert, se aparecesse assim, ó, quando se fala a verdade, quando se fala o quê? Aí seria a par em que o sujeito seria a verdade, tá? Repercutiu-se muito sobre as razões da participante Vanessa Lopes. Repercutiu-se. Tem uma partícula C de novo aqui. Repercutiu-se o quê? Repercutiu-se como? Muito. A pergunta é diferente de o que ou quem. Repercutiu-se como? É PIS. Pronome indeterminador do sujeito, por isso, sujeito indeterminado. Tá? Trata-se de uma abordagem por vezes delicada. A flexão do verbo está corretamente empregada na terceira pessoa do singular devido à indeterminação do sujeito. Ele já deu o bisu lá que o sujeito é indeterminado, por quê? Trata-se de quê? PIS, né? Agora ele vem. Assinale a alternativa que não segue a mesma regra. Vamos lá. Vende-se o carro usado. Achei uma partícula C. Vende-se o quê? Aqui já é par. Por quê? Vende-se o quê? Se é o quê, é pá. Gabarito letra A. Sujeito. O carro usado. Vende-se o quê? O carro usado. O carro usado é vendido. Letra A, não é PIS. E no enunciado é PIS. Precisa-se de quê? PIS. Pergunta diferente de o quê ou quem. Necessita-se de quê? PIS. Pronome determinador do sujeito. Necessita-se de quê? Acredita-se em quê? Em um acordo entre as partes. Tudo aqui é PIS. Exceto na letra A, que é pá. Tá bom? Considerando o período, surgiu na Nicarágua uma língua completa, o idioma nicaragüense de sinais. Ele quer a alternativa correta. O sintagma nominal, uma língua completa, exerce a função de sujeito da oração? Não sei. Eu vou perguntar o verbo. Aí, o que surgiu na Nicarágua? Uma língua completa.
O que surgiu na Nicarágua? Uma língua completa. Uma língua completa exerce a função de sujeito de oração. Verdade. Gabarito letra A. Por que não B? Surgir nesse contexto deve ser classificado como impessoal. Impessoal é aquele que não nos dá sujeito. Aqui tem sujeito. Uma língua completa. Está fora a letra B. O sintagma nominal. O sintagma nominal. Uma língua completa. Exerce a função de objeto direto. A gente vai ver daqui a pouco, né, no próximo bloco, que isso nem verbo transitivo direto é o verbo surgir, é o verbo intransitivo. D, o verbo surgir é transitivo indireto? Não, ele é intransitivo. Tudo fora aí, só a letra A, que é o gabarito mesmo. Vamos para 5. Há soluções no debate. A correta classificação do sujeito acima, da oração acima é vou ver. O que há? Soluções no debate. Sendo que o verbo haver, com o sinônimo de existir ou de ocorrer, ele é impessoal. É a oração sem sujeito. Por isso, cadê? Letra C, inexistente. Verbo haver, sinônimo de existir ou ocorrer. Existem soluções. Sinônimo de existir ou ocorrer, verbo haver, oração sem sujeito. Se aparecesse o verbo existir de fato ou ocorrer, aí teria sujeito. Falamos de futebol. Quem falamos de futebol? Nós. É o sujeito que eu sei quem ele é, eu consigo identificá-lo, mas ele não aparece. Nós falamos de futebol. É um sujeito simples, composto, elíptico, desidencial, oculto. É ele. É a mesma coisa que oculto, desidencial, implícito, tá? Em qual das sentenças abaixo a concordância do verbo sublinhado, não tem nada sublinhado aqui, né? Se apresenta no singular pelo fato de não haver sujeito na oração. Viajei durante 6 horas. Quem viajou? Eu. Sujeito oculto. Existem diversos problemas. Há diversos problemas. Verbo haver com o sinônimo de existir ou de ocorrer. Oração sem sujeito é aqui. Chegou, enfim. O que chegou? A tão esperada carta de admissão na companhia. Sujeito simples. A tão esperada carta de admissão na companhia. Quem é que esteve no hospital com a mãe para fazer exames? Miriam. Precisa-se de quê? É PIS. De atendente de balcão? Aqui é PIS. Sujeito indeterminado. Não há sujeito na letra B. E oração sem sujeito? Faz 10 anos hoje o meu afilhado. Quem faz 10 anos? O meu afilhado. Sujeito simples. Está quente a cozinha. O que está quente? A cozinha. Sujeito simples. Aqui, sujeito do verbo fazer, sujeito do verbo estar. O que choveram? Aplausos para o conferencista. Aqui tem sujeito. É o verbo chover, mas está no sentido figurado, por isso tem sujeito. Constrói-se o quê? Casas de repouso. Casas de repouso são construídas, é o sujeito. Aqui é par, constrói-se o quê? Constroem-se o quê? Casas de repouso. Gabarito faz verões terríveis. É o verbo fazer, indicando temperatura ou fenômeno da natureza, tanto faz, mas é o verbo fazer, indicando temperatura ou fenômeno da natureza. Oração sem sujeito, é ela. Segundo a OMS, há várias investigações em andamento. Existem equipes nos distritos afetados. O vírus é altamente infeccioso. O sujeito se classifica na ordem, ou seja, respectivamente, verbo haver, né? O que há? Várias investigações em andamento. Mas não é o verbo haver com o sinônimo de existir ou de ocorrer? Oração sem sujeito, sujeito inexistente. Existem equipes nos distritos afetados. O que existem? Equipes nos distritos afetados. Sujeito simples. Inexistente e simples. A luta já acabou. Vai ser, tem dois Bs aqui. É a letra B. E continuando, o que é altamente infeccioso? O vírus. Sujeito simples também. A primeira, eu já me esqueci aqui. A primeira oração sem sujeito. A segunda é sujeito simples, equipes nos distritos afetados. E a última, o que é altamente infeccioso? O vírus. Por isso que deu letra B. Aberta a visitação, a AMAN dispõe de um dos maiores e mais completos parques esportivos do estado do Rio de Janeiro. O sujeito da oração é quem é que dispõe de um dos maiores e mais completos parques esportivos do Rio de Janeiro. Quem é que dispõe? A AMAN. Por isso que o gabarito aqui, ó, né? Estou rabiscando sem querer. Letra D, a AMAN. Bem-vindos ao coração da gramática. Eu coloquei aqui essa ilustração por quê?
A partir de agora, você vai entrar no miolo, no coração da gramática, né? Aí você vai ter que lidar em achar e classificar o sujeito da oração. Próximo bloco, você vai ter que olhar a parte teórica de termos integrantes, objeto direto, objeto indireto, complemento nominal, agente da passiva. Termos acessórios, adjunta de nominal, perigoso, adjunta de verbial, aposto vocativo, né? E depois entra na parte de tipos de predicado e função sintática dos pronomes pessoais. A isso eu chamo de coração da gramática. Vamos que vamos. Nossa prova parece que está longe, mas não, ela é logo ali. E quando ela aparecer, você tem que passar. Forte abraço, fiquem com Deus.